Mulher, destrave o seu rebolado perfeito e conquiste sensualidade na dança e na vida íntima. Hoje nós vamos falar de quadril, de cama, sexo, rock and roll ao fundo, para quem estiver por aí em casa, mas nós vamos falar com duas mulheres incríveis. Essa chamada é a chamada que trouxe esse tema, que é a sensualidade, a sexualidade da mulher, que é a chamada da Gabriela Schultz, do Sensual Hip Dance, no Instagram. Junto com ela vai estar a Marina Gastot. Ela não é francesa, mas tem áreas, vocês vão ver, de francesa, que é uma psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Ela é especialista em teoria e clínica psicanalítica pelo Contemporâneo, é mestre em psicologia clínica, gente, a guria é tudo. Doutora em ciências médicas, psiquiatria pela URGS, pós-doutora em psicologia clínica pela Unicinos. E ela vai dar um complemento para tudo isso que a Gabi veio falar, porque a Marina, no consultório, já há mais tempo, ela está percebendo que as mulheres não sentem ou não se dão o direito de sentir prazer. Gurias, tudo bem? Vamos começar com a Gabi nos contando aqui. E aí, como é que tudo isso começou? Ai, Fátima, primeiro, obrigada pelo convite. Me sinto também numa situação de retribuição, né? Porque, primeiramente, no meu podcast, tu estavas e brilhantemente te conheci naquele momento mesmo e me encantei muito por ti. Então, para mim é uma imensa felicidade estar aqui com vocês hoje. Mesmo. E como isso tudo começou? De uma forma inevitável, né? Para mim, trabalhar com sensualidade é a única opção. Desde que eu me entendo por gente, eu acredito, né? Eu acredito que é estranho falar isso, mas desde criança eu tenho interesses em entender o corpo, a sensualidade e como lidar com ser mulher. Eu lembro de ser criança ou de ser adolescentezinha, vamos dizer assim, e notar até mesmo a beleza e a sensualidade em mim e saber que isso era um poder. E me perguntar como lidar com isso. Como lidar com isso? Será que eu quero ser olhada? Será que eu desejo isso? Onde isso me leva? Por que isso me encanta? Por que isso me chama a atenção, né? E que poder é esse que eu sei que eu tenho? Eu me olhava e dizia, eu tenho certeza que um dos meus poderes é esse. Que idade tu tinha? Olha, eu acho que eu tinha 8 anos, por aí, que foi quando eu comecei a dançar. E aí, quando a dança entrou na minha vida efetivamente, né? Que eu digo formalmente, através de uma dança muito feminina e muito sensual, que é a dança do ventre. Então, eu fui uma criança que eu tive um contato com essa energia, as pessoas achando isso certo ou não, tá? Eu tive contato com essa energia muito cedo. Porque tinha coisas do tipo assim, ai, essa menina fazendo isso, tu diz as pessoas achando certo ou não, alguém não achava certo. Na época, não. Mas acho que hoje talvez sim, julgariam. Mas na época, não. Né? Na época, não. E eu era, por exemplo, na dança do ventre, a única. Eu era a única menina. Não existia aula para crianças de dança do ventre. Eram mais as mulheres. Eram mulheres. Eu sempre fiz aula, sempre tive companhia de mulheres de 40, 50, 60 anos na minha vida. Né, com a dança, né, minhas professoras. Então, eu sempre tive nesse meio e tentando me descobrir quem era a Gabi sensual ali naquele momento. E eu sabia que tinha uma sensualidade, mas não num sentido sexual. Então, aquela questão, aquele filtro do sexo não era uma coisa que me ativava ou que me motivava, mas sim a sensualidade, tudo isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Que atinge, que não está descolado do sexo, mas não é, na minha opinião, o sexo em si. Pois é, qual é a diferença entre sensualidade e sexo e onde isso se cruza, Marina?
Bom, vamos lá, né? Vamos pro Vamos lá, debate. tamo juntos. Estamos juntas, né? Não sei se eu sei responder essa pergunta, né? Não sei se alguém sabe. Eu posso falar como eu entendo isso a partir do que eu li, né? Para mim, sexualidade está muito associado com um componente mais instintivo, animal, talvez, né? E a sensualidade entra na linha do erótico, né? Da fantasia. Eu acho que é uma parte especialmente humana da sexualidade, né? Essa capacidade da gente fantasiar, da gente imaginar, né? E é aí que se diferencia, embora se associe com a sexualidade, né? Porque é uma especificidade humana. E para mim, o jeito que eu entendo a sensualidade é muito a ver com senso-percepção, com sensorialidade, com os sentidos, né? É a voz, é o cheiro, é o visual, é o calor. Tem algo que emana do outro, né? Porque é ligação também, do ponto de vista das relações, né? Tem algo que emana do outro, que atiça os nossos sentidos e que dá vontade de conhecer, né? Dá vontade de desbravar, de descobrir mais. E das coisas também, porque eu lembro de me encantar com a música árabe, de achar extremamente sensual, uma flauta, e eu fechar o olho no meu quarto e dançar. Então, além das relações, né, interpessoais, eu via essa sensualidade na roupa, na saia, no vestido, na moeda, na música, né? E aquilo me encantava e me levava para um território de imaginação, né? E isso tinha a ver com a tua cultura, da tua família? Isso é engraçado, assim, porque, na verdade, desde pequena a gente sempre eu e a minha irmã, né, a gente frequentava restaurantes árabes. Minha mãe dizia assim que gestando eu tava lá comendo a comida árabe, depois pequenininha, depois grande. E aí foi um dia que a gente foi num restaurante árabe, ali eu devia ter uns 7 anos por aí, e aí entraram dançarinas no restaurante. E eu lembro hoje que cada uma tinha uma cor do arco-íris, eram 7. E aí eu disse pra minha mãe o seguinte: mãe, eu não consigo mais comer. De tão lindo que tá isso. Eu não conseguia mais botar comida na minha boca. Eu ficava assim. E a minha mãe disse, nem eu. E aí a gente começou a dançar juntas. Foi aí que a gente foi juntas procurar aulas de dança do ventre em Porto Alegre. Naquela época também não era uma coisa muito comum. Então a gente achou um lugar que nos indicavam que vendiam músicas. A gente foi comprar CD. E aí nesse lugar onde a gente foi comprar CD é que a gente achou a aula de dança, e ali a gente ficou, e ali eu nunca mais parei, né? Comecei dando aula com professora, dando aula de dança do ventre, e depois que eu fui transformando o meu trabalho com outras técnicas de dança, com outras influências, né? Eu tenho aqui, ó, que a Gabriela, ela elaborou uma metodologia em dança com bases técnicas no twerk. No twerk. Dança de origem norte-americana que se associou ao hip hop, rap, trap music e pop. Isso, enquanto estilo de música, né? Mas a movimentação dos quadris, a gente acha isso na base de danças africanas. Africanas? Tudo que é nessa região de quadril, né, vem desse território, né? Diferente de um balé clássico, onde a gente tem toda uma linha mais vertical, né? A gente tem agora aqui no quadril, no movimento dos quadris, uma linha horizontal, são os pés no chão, é a flexão, é a terra, né? E a dança do ventre, por ter uma técnica egípcia, Egito tá na África, a gente também tem muitas semelhanças, né? Então, a técnica da dança do ventre com as técnicas do twerk, que os norte-americanos, né, popularizaram bastante, teve um match, um encontro muito proveitoso para que eu pudesse criar uma metodologia, uma forma de dançar, e que acabou, enfim, juntando com desejos meus, mais uma onda do momento, assim, de empoderar pela dança, pelo corpo, pelo quadril, né? E pelo que eu dei uma lida, tem uma coisa da dança do ventre que estava ligada à fertilidade, lá na origem, né? Também. Que é algo oferecido a uma deusa da fertilidade. E que depois isso teria sido meio que abafado, cortado, enfim, como tudo, né? Como todos os poderes quadril femininos, exatamente. Sim. É que eu acho que tradicionalmente também, né, pela psicologia evolutiva, pelo determinismo biológico, assim, a gente acabou associando a perspectiva de que o nosso objetivo nessa ótica, né, da psicologia evolutiva é se reproduzir, é procriar, é se replicar, né? Então acabou se associando que sensual ou sexual
sexual era tudo que tinha mais chance de levar a isso, De reprodução. né? Uhum. Então, os seios fartos, o quadril largo, né? Estava associado à fecundidade, né? Tradicionalmente na nossa história, assim. Então, por isso que esses estereótipos femininos de quadril solto, né? E do quadril largo já foram os nossos padrões de sensualidade. Hoje em dia, a gente vai para magreza extrema, né? Para outras áreas, assim. Mas tem um elemento muito biológico no que a gente considera, eu acho, né? Sensual. Tem aquela famosa tríade que se diz da beleza, juventude e saúde, né? Sendo que beleza, para essa perspectiva determinista, é a simetria, né? Dos dois lados, a juventude, a saúde, com a ideia de gerar uma prole saudável, né? Mas isso de quando a gente era animal. Hoje em dia tem camadas e camadas de cultura que tornam isso muito mais complexo e interessante, no meu ponto de vista, né? Gurias, como é que vocês acham que a gente evoluiu em relação a este momento que tu coloca aqui, em que a gente já tinha, né, anteriormente, uma coisa natural em nós como humanos, né, e animais da natureza, né? O que houve que as mulheres tiveram uma volta e hoje nós estamos no culto a uma coisa rígida para as mulheres? As mulheres eram soltas e elas foram proibidas, foram fechadas. O que aconteceu? O que aconteceu? É uma história muito longa, né? Quem sabe a gente pode falar um pouco da evolução do movimento feminista, né? Não que sei possa se ter uma determinação. Tradicionalmente, assim, o movimento feminista tem várias ondas, né? Sim. Mas na primeira onda do movimento feminista se brigou pelos direitos civis e políticos, né? As mulheres queriam votar, queriam poder, enfim, trabalhar fora, ganhar dinheiro, né? Era existir no mercado, exatamente, na sociedade. Ter direitos políticos e civis, né? Depois teve a segunda onda, que tem a ver com a libertação dos corpos, né? Que é onde a gente entra aqui também, que é o direito de poder exercer a sua sexualidade, o direito do aborto, enfim, né? De se regular nos próprios corpos. Aí foi se dando conta que essas agendas não eram universais, né? Essa era a agenda da mulher cis, heterossexual, branca, sim, urbana, né? A mulher trans não quer ser morta, né? A mulher homossexual quer poder casar. A mulher negra sempre trabalhou fora, essa nunca foi a pauta dela, né? Ela quer... que muitas mulheres negras nem se intitulam feministas justamente por essas discordâncias, às vezes, de pautas. Aí entrou a terceira onda da interseccionalidade, que é a gente poder ver o que cada mulher, né, dentro do seu universo, qual é a batalha individual de cada uma, né? E agora tem algumas pessoas que dizem que nós estamos na quarta onda, que tu personifica, que é a da mídia, né, digital, o ativismo digital se chama, né, que é tirar esse debate que há muitos anos existe, mas que estava preso na universidade, nas instituições, para o grande público, é libertar a mulher que está em casa, que não tem direito, né, à educação, a frequentar esses ambientes ditos feministas que sempre se discutiu, né? E essa é uma das minhas grandes motivações para estar aqui hoje, assim, é personificar essa quarta onda, que eu acho que tu faz muito bem, né, no podcast, levando, assim, esse debate para o grande público, para pessoas que nunca nem ousaram pensar nisso, né? Se libertar e poder criar suas próprias pautas dentro desse movimento feminista também. E eu acho e a pauta sexo e dinheiro, essa economia fálica, né? Eu tenho também um doutorado dentro das artes, e onde eu exploro essa questão dos feminismos e das sensualidades, né? Onde é que a gente tem atrito, onde é que a gente tem concordância, né? E ali é um grande ponto, né? Como essas duas questões estão relacionadas. É bem complexo até de entrar nesse assunto, né? Porque tu juntou... Mas eu vejo que para mim, sem domínio do corpo, não há domínio
de espaço político. Eu acho que assim como o domínio do corpo, o domínio da grana também, para mim são coisas que elas são, no final das contas, muito importantes. O que tu quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou no campo das artes, hoje eu acho que tá diferente. Mas eu era uma pessoa que eu trazia muito a questão econômica. Isso para um campo das artes, às vezes você é mal vista. Dá um exemplo. Um exemplo. Você está sendo capitalista de querer vender seu trabalho ou de querer ter dinheiro com a sua arte, né? A arte tem que cumprir um propósito maior e primordial antes de você pensar, mas no momento que é meu trabalho e que eu assumo isso, e politicamente isso já é forte, né? Eu decidir ser artista no Brasil, decidir trabalhar com arte no Brasil, isso já é super político, né? Mas eu preciso ganhar meu dinheiro, né? E no momento, né? Então, por exemplo, assim, tem muitos conflitos nisso. Então eu digo, eu não posso abrir mão da questão econômica. Essa questão econômica, para mim, tem total relação com empoderamento feminino. Já diria Simone de Beauvoir, Exatamente. né? Exatamente. 1949. Eu preciso desse empoderamento, assim como eu preciso do empoderamento do meu corpo artístico, sensual, sexual, de minha própria autoria e expressão, né? Então, para mim, tudo que ataca essas duas frentes... Ali, pra mim, é o problema. O sexo, o corpo da mulher e o dinheiro dela. Pra mim, é o problema. Quando essas coisas começam a ficar em negociação, os problemas começam a acontecer. Por exemplo, a gente vê bastante de uma frente mais conservadora na internet dizendo que o ideal seria que as mulheres estivessem em casa, cuidando dos seus filhos. Que são abandonados. E para que o homem é que tem que trazer o sustento. Isso tá vindo muito forte. De novo, essa onda, né? Essa onda tá muito forte na internet. O homem é que tem que trazer o dinheiro. Se na sua casa isso não acontece, há desequilíbrio energético. Jura? Isso é o que eu... Gente, eu tô desequilibrada há anos. Todas nós, né? Então, isso e na economia, nessa teoria da economia fálica, se fala, né, do handicap da mulher, né? Que é como se ela não tivesse a terceira perna, né? Então, ela tem esse handicap, essa falta, né? O grande oco, né? O grande vazio. Exato. Isso a psicanálise ajudou a perpetuar, né? Completamente. O tio Sigmundo fez um trabalhinho, Ele falou do seu lugar de fala, branco, heterossexual, homem, e lá em Viena, 1900, né? E a psicanálise perpetua essa ideia da castração feminina, a revelia, né? A gente precisou de muitas mulheres para empoderar a capacidade de gestar. A mulher não tem pênis, mas tem ventre. E o ventre talvez seja grande motivo de inveja. O útero, né? É o nosso pênis. E quando é que a gente vai entender isso? É a nossa forma de... Tem um livro que é Parto e Prazer, que diz exatamente isso, né? O quanto nos tiraram, nos destituíram do nosso prazer, que é do útero, né? O prazer sexual, a verdadeira sexualidade feminina, né? Que não tem nada a ver com essa sexualidade fálica, pornográfica, violenta, performática. Exatamente. E aí, quando a gente entra nesse assunto, a gente tem que ter muito cuidado dessa nova onda que diz, né, que a mulher tem que respeitar a sua origem, sua energia feminina, então ela é que tem que ficar em casa e o homem é que tem que trazer o dinheiro, o sustento, né? Porque isso é o que perpetua mulheres também continuarem em relações abusivas, continuarem, né, sendo espancadas, violentadas, né? Porque no momento que eu dependo do meu marido para viver, né, fazendo sinal do dinheiro aqui, eu vou manter essa relação, porque, afinal de contas, é ele que traz a comida, é ele que traz o dinheiro, né? Agora, esse é um discurso, né, gurias, que ele não se sustenta com a realidade. Com a realidade. Mais de 50% dos lares brasileiros são comandados economicamente e a responsabilidade é da mulher. E como assim? Onde é que entra a energia aí? Né? Mais uma coisa de dominação, de um jogo cultural, de palavras, né? No fim, a energia, o cara. E aí, o que eles vão dizer sobre nós? E que eu não acho que é uma mentira também, tá? A minha tese é o prazer do paradoxo. Então, a minha tese de doutorado. O prazer do paradoxo, né? Entre sensualidades e feminismos na arte do burlesco. Eu analiso uma arte sensual específica, com striptease. E eu acho que tem muito paradoxo, porque eles vão dizer assim, é por isso que tu tá exausta e cansada.
E eu tô exausta e cansada. Ao A mesmo carga tempo. mental feminina. Né? né? Eu entendo a crítica, mas eu também consigo aderir a essa crítica. Sim, eu estou. Sim, porque isso é verdade. É verdade, não Isso é é verdade. mentira. Mas é que a mulher não deixou de fazer coisas, ela acumulou papéis, né? Sim. A função do cuidado, a ideologia maternalista, né? Que a Vera Iaconelli até tem um Sim. livro agora do manifesto antimaternalista, porque tem a Quem ver publicou? com isso. Não, quem publicou? Alguém publicou A esses gente dias. acho que falou sobre isso na fala, sobre que não existe o amor incondicional, a mãe não necessariamente precisa ser essa mãe cultuada. Acho que eu vi num episódio A teu, ideologia então. maternalista preconiza que a função da mãe, né, o cuidado, ela pode receber ajudas, né? A sociedade, as Ajudas. empresas, os homens ajudam a mãe a maternar, mas a ideologia maternalista é a de que a mulher é a que tem que cuidar da próxima geração, né? E isso gera uma carga mental impossível de dar conta, porque se Não a tem gente como. quer se empoderar via econômica, política, civil, seja lá o que for, né? E ainda dar conta dessa ideologia de cuidar dos pais, às vezes, e dos filhos, né? Não tem conta que feche. Não tem. Então, sim, a gente tá cansado. Pois né? é, gurias, mas vamos então agora. Eu adorei que a gente está rebolando aqui, né? Rebolando as ideias. As ideias. Porque vamos. Na verdade, se a gente olhar para essa questão, onde é que as mulheres vão parar se isso não mudar? O que vai ser? Nós estamos numa coisa quase autofágica, me parece, que chegamos no paroxismo do horror, que é a gente tem que ser bonita, magra, sensual, querida, simpática, não pode falar muito alto, não pode não sei o quê, não pode. Tem que ser uma mãe extremada, porque senão, olha só, veja bem, para que ter filho, tá? E em terceiro, tem que estar no mercado legal, porque eu estou competindo com um cara e o cara chega de manhã lindo, e a mulher amamentou de noite, não dormiu, ou enfim, está menstruada, o corpo da mulher grita todo o tempo de que ela não dá conta. Mas e aí, a gente... Como é que Qual a é gente a sai saída disso? A gente disso? vai dar conta? O que é isso que está acontecendo? É que eu acho que o empoderamento também é uma sedução narcísica, né? Eu não sei, assim, mas eu penso muito nessa lógica que a gente discute, né? Da sociedade do cansaço, da sociedade do espetáculo, né? Pela lógica capitalista, a gente vai associando produção com exaustão, né? Se tu não tá exausto, se tu não tá no teu esgotamento, tu não é produtivo, tu não tem valor. Essa é a lógica capitalista, né? Cada vez mais imperando, assim. E eu acho que a gente compra essa ideia da fetichização e da glamorização da exaustão, sabe? A gente acaba achando que se a gente não tá cansada, exausta, a gente não é suficientemente empoderada. A gente não dá conta, né? É uma armadilha que eu tenho a impressão feminina também. A gente precisa conseguir abrir mão desse lugar de que a gente vai dar conta de tudo e de que a gente é super empoderada pelo nosso narcisismo para poder ficar menos cansada. Uhum. Mas e na prática, hein? Tu que tá com um bebê de 4 meses, tu tá rebolando no dia a dia, tu tá num rebolado em várias frentes, né? Eu rebolei com ela até horas antes do parto. É mesmo? Uhum. Isso ajudou no parto? Muito. Olha, já estamos mudando de assunto. Meu ascendente em peixes não aguenta não abrir. Muito, muito. Rebolei até o fim e fiz questão de estar com aquele baita barrigão, rebolando, dançando de uma maneira super sensual e às vezes em posturas também sexuais, né? E com o barrigão. No meu estúdio, né? Mas na internet, tudo né? Bem. Eu achei que era no parto. Gente, aí eu queria fazer uma matéria sobre isso. A mulher rebola e tem atitudes sexuais no parto. Ué, entendeu? mas Por que não? Mas eu entendo o parto e todas essas fases como fenômenos da sexualidade da mulher, né? E muito fenômeno de prazer também, um prazer também. Físico, orgásmico. Exato. Algumas mulheres conseguem isso. Esse E livro, a gente esse do meio que- parto e prazer, ele relata exatamente isso. Uhum. Que tem mulheres e tribos que não reconhecem dor no parto, né? E eu achei Uhum. aquilo incrível. Eu me muni muito dessas experiências para poder ter um parto que eu achei
incrível, Uhum. né? Pra mim Foi prazeroso. Foi, claro que teve dor, mas a dor também fez parte do Sim, até desse prazer, prazer. dessa... Eu queria meu muito sentir, né? Eu tinha muito esse objetivo Tu queria de sentir. experimentar. Tanto é que eu não pedi anestesia, nada. Eu disse, é isso? Então eu aguento. Aí quando eu não tava mais aguentando, aquela anestesia tá em jogo ainda. A guria tá coroando aí. É mais 3 forças e ela Chegou a sai. atrasar. E eu, ok, vamos lá. No meu segundo filho eu senti muito isso, uma coisa de um enorme prazer, porque eu sabia o que iria acontecer, né? Não sei se tu sentiu isso Eu tive um parto normal e uma cesárea, né? No segundo, cesárea? Cesárea. Com histórias totalmente diferentes, né? As gravidezes foram muito diferentes, as experiências foram diferentes. E eu concordo, sem glamourizar também, porque o meu parto normal eu não descreveria como o teu, assim, mágico, né? Sofri pra caramba, foi difícil. Mas tem sim um elemento, eu brinco assim, visceralmente, né? Tem um esfíncter que abre quando o bebê nasce, que eu só senti aquela vez na vida, né? Um lugar do meu corpo que eu não tinha consciência que existia, que abre e dá um alívio, né? Gente, quando o bebê vai sair. E é bacana, é uma sensação nova, apesar da dor, da parte escatológica que tá toda ali, né? Sim, misturada. com certeza. Tem um prazer no protagonismo, eu acho. Né? Porque De isso tá que eu me dei vivendo. conta. O que será que as mulheres têm mais medo? É da dor? E eu entendi que não. É da responsabilidade. Do parto normal. Eu senti isso. Eu disse, é comigo? E não tem volta, né? Não tem volta. Mas isso entendeu? tem na cesárea também. Eu acho importante Sim, a gente botar. Sim. Claro que tem uma posição passiva, né? Tem um campo cirúrgico, não depende de ti. Mas a sensação de, será que eu gestei certo até o fim? Será que vai nascer bem? Com certeza, Será que vai nesse respirar? sentido, Será que essa sim. cesárea foi na hora certa? Enfim. Tem algo ali que depende da mulher em última instância, né? E a gente também delegar isso para o médico é uma defesa, é a gente achar que... eu digo tá o ato, em termos de ato, de tu estar plenamente atuante, né? E ainda mais hoje que a gente tem mais liberdade para parir como a gente quiser, né? Num parto natural, né? Assim, num parto vaginal, né? Que se fala mais do que natural hoje, né? Porque natural tudo é, né? Sim, natural é o necessário da hora. E o parto vaginal pode ser muito não natural também, né? Exatamente. Pode ser com Tem todas epísio, com essas- violência exato, obstétrica, tem todas essas enfim. nuances, Então né? eu gosto mais da expressão parto natural. Exato. Vaginal, desculpa. Vaginal. Tu é mãe isso. de um menino, que é o Caio, e a Isso. Nina, que veio primeiro. A Nina tem 8 anos e o Caio tem 4, sim. E como é que é ter um homem e uma mulher, assim? É uma consciência de responsabilidade muito grande, sabe? A ideia, todo esse meu interesse pelo feminino, né, e por esse tema do feminismo, né, também, veio muito a partir do nascimento da Nina. Eu já percebia na clínica uma dificuldade das mulheres, como tu abriu ali, né, me apresentando, de ter prazer, assim, e não é só um prazer sexual, sabe? Eu ouço diariamente, eu ouço homens e mulheres, e, né, nós estamos aqui para falar das mulheres, eu não estou de forma alguma desmerecendo as dores masculinas, né? Estou só botando foco nessa. Mas as mulheres têm dificuldade de gozar em muitas áreas da vida, né? Não é só no sexo em si. Eu não consigo brincar com os meus filhos, eu odeio o meu trabalho. Elas não conseguem parar para ficar tudo, com né? a criança. Não, em várias áreas, né? Eu não gosto do meu trabalho, eu não sei ser mãe, as mialgias, as dores, é muito mais comum nas mulheres, né? Os problemas psicossomáticos, enfim. Então, eu vinha percebendo, né? E percebo cada vez mais uma dificuldade das mulheres de ter prazer, de aproveitar, né? Desfrutar da vida. Mas aí, quando eu tive uma filha, eu tive uma imensa responsabilidade. Eu fui estudar esse tema, né, do feminismo e de onde que vem essas questões. Fui me interessando por isso. Aí eu tive um filho homem, 4 anos depois, e me dei conta que também era responsabilidade dele, né, mudar esse cenário, poder lutar porque o feminismo tem aquele livro da Chimamanda, né, Sejamos Todos Feministas, porque muita gente confunde
confunde. O oposto do machismo é o feminismo, a ideia de que a mulher é superior ao homem, né? O feminismo, ele luta por igualdade. Então, homens e mulheres têm que estar nessa luta, não é uma luta feminina também, as mulheres têm o protagonismo na discussão, mas é uma luta de todos, né? E ser mãe de um casal mexe nessa bagunça aí, de qual é o papel da Nina e qual é o papel do Caio nessa questão de gênero, né? E aí a tua pergunta, Fátima, né, como é que eu tô pensando, né, pra minha filha Miranda, né, nesse contexto, saída, né, qual é a saída? Eu acho que não tem uma resposta, assim, taxativa, mas um fluxo de eu quero continuar transbordando essas ideias. Então, durante toda a minha gestação, foi em cima de muito rebolado, de muita sensualidade. Eu me trabalhei muito para isso, para que eu me sentisse plenamente poderosa e sensual nessa fase até o parto. Eu tive uma perda gestacional muito, muito difícil antes, né? Antes eu perdi um bebê. E a sensação de perder um filho, né, foi muito forte para mim. Não, já estava mais adiantado. Então, eu resolvi que eu queria que fosse tudo muito... Eu tinha que tomar essa decisão de querer que fosse incrível, no sentido de querer que fosse um sucesso. Claro. Né? Então, eu fui até o fim querendo fazer tudo que eu tinha vontade, sabe? Se era minha vontade era rebolar, se era estar e parecer, me mostrar sensual, era isso que eu ia fazer. E eu comecei a me conectar com ela muito, com essa menina, Miranda. Eu sabia que era uma menina, né? Eu disse assim, só pode ser uma mulher que tá aqui dentro. Eu disse, olha isso que eu tô sentindo, sabe? Eu digo, é uma mulher, é uma menina. O que tu sentia aqui pra dizer que era uma mulher? Eu sentia ela, eu sentia um brilho, um prazer, eu não sei te explicar, uma doçura ao mesmo tempo. Era um negócio assim... Era uma coisa sensacional. Eu disse, olha, eu vou me surpreender muito se for um menino, porque tudo me diz que é uma menina e o nome dela é Miranda. Né? Eu disse Miranda Rodrigues, ainda botei o sobrenome do pai, assim, pro pai aprovar o nome rápido, né? Miranda Rodrigues, amor. Olha que chique, que lindo, olha só. E aí ele gostou, né? Graças a Deus. Mas é isso, no quarto dela já tem um quadrinho com uma figura de diferentes mulheres dizendo o futuro é feminista. Então é isso que eu quero pra ela. Eu quero que ela cresça com essas ideias na cabeça, assim, e no corpo. Né? De igualdade, tu quer dizer, né? Com essas ideias de igualdade. De igualdade, porque o feminismo não é sobre isso. É isso que ela estava falando aqui. Quando a gente batalha pelo feminismo e os homens se sentem ofendidos com isso... Para mim é uma ignorância. Mas tu sabe que é uma ignorância planejada. Perda de privilégios, né? Sim, mas é que quando eles dizem que eles perdem o privilégio, eles reforçam que a gente não seja feminista, porque nós estamos tirando deles. Mas se eles entendessem, porque eu acho que eles entendem sim. E para mim é uma determinação própria, assim. Se eles entendessem que uma política diferente é bom para eles, uma mulher inteira é boa para um homem. Quem que quer uma pessoa menos do seu lado? Com certeza. Né? Mas tu falou de igualdade e eu penso muito na palavra autonomia, sabe? Eu penso muito nessa palavra, assim, como o que eu tiro do feminismo, que para mim é muito importante, assim. Aí pensando num nível igualdade no sentido, né, social, mas autonomia num sentido individual de eu não quero que a minha filha esteja presa num relacionamento ruim porque ela é bancada por alguém. Eu não quero que a minha filha sofra um abuso e não o reconheça. Sim. Eu não quero que ela se sinta podada em expressar a mulher que ela é. Então, é essa autonomia que é o que eu mais desejo. Tomar assim. conta de si mesma. Exatamente. Aí entra uma coisa interessante, tá? Que quando a gente tem esse discurso feminista dogmático, né? Porque como todo fanatismo pode ir para os dois lados. A gente esquece, eu acho, que a nossa relação do indivíduo com a sociedade é uma via de mão dupla, né? A gente é moldado pela sociedade, pelos valores do grupo, pelas forças grupais, né? Que operam. Mas a sociedade é feita de pessoas.
pessoas, né? Umas têm mais voz do que outras, né? Tem posições de privilégio que formam um discurso mais hegemônico, né? Tem mais poder de dominar o discurso social, mas ainda assim é feito por pessoas. Tem aquela frase do Sartre, né? O inferno são os outros. Eu prefiro muito mais a formulação do Lacan, que ele diz que o inferno são os outros que vivem dentro de mim, né? Perfeito, maravilha. A gente tem agência sobre a questão social também, né? E é aí que é interessante a gente poder... o Paulo Freire dizia, né, que sem educação o sonho do oprimido é virar opressor. A gente precisa da educação em todas as esferas para poder ajudar esses outros que vivem dentro de mim a se libertar também, porque a briga não é só externa, né? Não é só com a política, com o imaginário social, é uma briga que a gente trava todos os dias. A gente tem um pequeno misógino dentro da gente, né? A gente se olha com um olhar masculino muitas vezes, com a lógica masculina, né? Se libertar disso, bom, é o dia a dia dos consultórios, né? Sim. Dos psicanalistas, mas é uma batalha para uma vida toda. Falando em psicanálise, tu acha que a psicanálise, a gente até estava falando antes, né? A psicanálise como uma ferramenta de adaptação, principalmente das mulheres, numa sociedade estratificada como a nossa, uma sociedade... Adaptação no sentido de silenciamento, Exatamente, de acomodação. De se adaptar ao cenário. Te adapta e tu vai viver bem. Administra. Uma psicanálise mal feita faz isso, né? Mas eu concordo com a crítica. Eu acho que a teoria psicanalítica, né, foi muito escrita pelos homens, esses homens cis, heterossexuais, brancos, privilegiados, enfim, né? É uma teoria que começou, mas muito já se caminhou desde lá, né? E é engraçado isso, porque a psicanálise nasceu subversiva, né? O Freud dizia, quando foi para os Estados Unidos pela primeira vez, mal sabem eles que lhes levam a peste. Ela nasceu subversiva, depois virou pudica, conservadora. Exato. Sobre né? isso que eu estou falando. Isso. Mas ela ainda é a psicanálise, ainda tem muito disso, não tem? Tem, mas eu vejo mudanças recentes, tipo? sabe? Vejo a gente podendo abrir espaço para esses questionamentos, vejo os analistas cada vez mais engajados em causas sociais, militantes. Por um tempo, eu acho que se confundiu neutralidade com abstinência, sabe? Que boa essa. Então ninguém podia participar da polis, como se diz, né? Tu tinha que fazer um trabalho restrito ali com o teu paciente, posicionamentos políticos no Instagram por parte de analistas ou públicos, né, era veementemente proibido, porque o paciente não pode saber o que tu pensa, né, muito, assim, já tem uns anos que se discute a ideia do analista cidadão, né, tem um papel na política, na polis, tem uma agência enquanto agente de saúde mental, de mudança social, né. Claro, esbarra para alguns fanatismos, acho que em alguns casos pode de fato atrapalhar nos consultórios, mas eu vejo uma tentativa da psicanálise de se reinventar nesse sentido, né? E acho que está muito atravessado pela elitização da psicanálise também, né? Também é perder privilégios, poder entrar nesse outro cenário, poder discutir nesse outro nível, que muitos analistas não querem. Querem seguir atendendo, né, a camada rica, privilegiada, branca, teorizando sobre isso. Mas tem mudado, sabe? Felizmente eu vejo uma abertura maior. Que bom isso. Gurias, voltando à questão, vamos para o corpo, este corpo que grita e dói. Tem um seriado, um documentário no Netflix, não sei se vocês viram, que se chama Dança do Poder. E ali é mostrado como as mulheres conseguiram, acho que tu pode falar sobre isso, sobre esse ponto de vista, né, dessa prática, que é elas poderem se curar através da dança
poderem se empoderar, poderem, não sei se vocês viram esse Eu documentário. vi por sugestão tua. Isso, Eu parei de assinar Netflix, então... Tá. Agora eu não É que assisto com nem... um bebê de 3 Não tem meses como, não dá pra A Netflix. gente para de assinar tudo. A única coisa que a gente assina é a amamentação, na fralda. E aí, tá chorando? Como é que tá o cocô? Bem isso, bem isso. Eu já não era da TV antes, agora, então. Então, eles mostram como as mulheres conseguem recuperar a sua feminilidade a partir do momento, as suas dores, assim, de maus tratos, de abusos, se liberando com a dança. Então, tem histórias, eu achei emocionantes, sabe? O que tu pode falar sobre isso, Marina? Eu achei... Pois eu vi, por sugestão tua... Duas coisas me chamaram a atenção, assim. Tem uma hora que eles chamam uma psicóloga e a psicóloga alerta também para os gatilhos que isso desperta, né? E aí eu acho que a Gabi pode nos falar melhor o quanto é uma via de cura, né? O contato com o corpo, mas dependendo da história individual de cada um, dependendo de onde isso entra, né? Para cada pessoa, desperta gatilhos traumáticos que a gente tem que ter cuidado, né? Tem que abordar. Mas a parte que eu achei mais linda desse documentário é que não tem espelhos, né? Tu lembra aquela sala? Mesmo, é uma dança que é feita para o próprio olhar da mulher, né? Que não é... ela não se olha no espelho, não tem espelho nenhum na sala. Elas estão ali em contato com o corpo, mas sem nenhuma pretensão de seduzir o outro, né? É um ato de amor consigo mesma, digamos assim. Escutando-se. Né? Isso. Porque esse é um elemento, assim, que eu acho que tu pode, né, falar melhor disso, assim, mas que na dança às vezes se confunde, que muita gente acha que isso é um jeito de objetificar a mulher também, né? De botar a mulher nesse lugar de pedaço de carne, que é o objeto do desejo do homem, né? Que é o objeto do desejo, bom, de outras mulheres também, mas que tira a mulher do lugar de ser desejante para o lugar de objeto de desejo, né? E o documentário aborda um pouco essas questões e eu acho que ao tirar o espelho, eles conseguem tirar a mulher do lugar de objeto de desejo, sabe? Como é que tu vê? Não, com certeza. Essa questão da objetificação da mulher é algo que na minha tese eu falo, assim, muitas vezes eu fui taxada de, tu tá se objetificando, né? Quando eu entrei na faculdade de teatro, eu levava muito o meu corpo para a arte, né? E eu nunca quis levar o meu corpo num estado de neutralidade, eu sempre quis levá-lo num estado de sensualidade. E aí eu era julgada, tu está se objetificando. No momento que eu estou de lingerie, que eu estou de calcinha, eu estou sendo um objeto. E daí eu me pergunto assim, por quê? Em que pauta a gente consegue ver a sexualidade da mulher fora dos limites machistas? Quando que eu posso ser sexual? Sem ser um objeto. Gostosa, sem ser objeto. Eu posso isso? Eu quero isso. Eu quero seduzir sem ser o objeto, né? Assim como eu quero olhar pra mim e talvez ser um espelho, mas eu não posso me destituir totalmente o poder que eu tenho da minha sedução. Agora voltando para uma coisa que eu via que era um poder meu de infância, né? Para mim aquilo ali era um poder meu, né? Aonde que fica isso, sabe? Onde é que fica isso? Eu vou estar sempre imersa num contexto machista e de objetificação quando eu quiser ser aquela gostosa, aquela de lingerie. Ou seja, tu tá sempre, tu tens que te trancar essa menina, desde lá, de sempre esse ser, para poder existir socialmente. É isso? E para poder extravasar esse desejo, esse poder, né? Que eu acredito que ele é tão genuíno e não é para arrumar macho, não é para, né, ser vista e desejada por homens, né? É uma coisa tão genuína, uma coisa tão verdadeira minha e que eu a encontro comunhão com as minhas alunas, né? Então eu sempre me pergunto, assim, essa é uma pergunta da minha tese que eu deixo entreaberto, assim, que é um paradoxo, né? Eu quero me defender como sujeito, não como objeto, mas eu também quero ter o poder de eu boto entre aspas, me objetificar em algum momento, no sentido de trabalhar com o meu corpo
quase como se ele fosse a parte de mim, assim, também. Então, é uma questão bem complexa. Tu já encontrou mulheres com as quais tu pudesse comungar desse sentimento, desse Com certeza, desejo? todas as minhas alunas. As alunas, todas as sim. minhas... Então, nós entramos agora num novo momento, porque aqui de tédio não se morre, tá? A Miranda, a nenezinha da Gabi, que estava chorando lá fora e pediu para vir e está mamando. Então, nós vamos continuar o nosso papo, porque não existe nada mais verdadeiro do que a reprodução dessa situação, que é quando a gente, no dia inteiro, quando tem filho pequeno, e não só, quando tem pais doentes, quando tem os cuidados que nos deram para essa coisa do cuidado, que seria um sinônimo de mulher, né? Se a gente reproduzir isso aqui, a gente vai mostrar como é que é mesmo o nosso dia a dia, né? Sem microfone daí, sem câmeras, né? Então, nós estávamos falando sobre... Porque a Miranda estava chorando, depois tu guarda para ela. Eu estava tentando fazer um raciocínio sobre a minha vontade de ser sexy, sexual e gostosa publicamente. A Miranda veio aqui. E a Miranda... Ué, ué. Olha aqui, ó, derrubou a tese materna. Filho é isso, derruba todas as nossas teses. E aí nós estávamos falando, eu perguntei se ela chupava bico, e aí ela disse que não e tal. E eu perguntei para a Marina, e Marina, tu pode reproduzir. Não, falei aqui. Que a minha filha mais velha, eu tentei muito o pacifier, né? Porque ela era um bebê mais brabo para se acalmar e ela nunca gostou. E o meu segundo filho, sim, adorava o bico. E tirar o bico dele aos 3 anos foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida. Por quê? Porque ele era completamente apaixonado por aquele bico, ele tinha uma voracidade, uma coisa oral, assim. Uhum. E eu só tirei por indicação da odonto pediatra, que disse que estava causando problemas para a arcada dentária, né? Uhum. Mas foi doído, assim, doído, foi sofrido. Ele sofreu tanto, sabe? Ai, tadinho. A primeira separação da vida, claro. Né? Ou a segunda, ou a terceira, a gente Talvez não sabe. A primeira tenha sido do seio, né? A segunda do bico, que é o substituto. É o substituto. E aí eu estava contando que eu fui morar em Brasília, tinha um filho de quase 3 anos que usava fralda, e eu estava muito angustiada. Eu tinha uma vizinha carioca, muito engraçada, que disse assim: olha, você não se preocupa, porque eu nunca vi um soldado de fraldas. Até lá ele vai tirar. Tá bom. Tirou a fralda. E ele também não falava muito. Hoje conseguiu... A gente, como humano, a gente se supera o dia inteiro, o tempo inteiro, né? Não tem... Bom, então, enquanto a Miranda está ali no seu paradisíaco local... Só um parênteses, né? Que essa é a matriz erótica do ser humano, né? Então, eu tenho esse prazer que a Miranda está vivenciando agora da completude do mundo através do seio da Gabi é o que a gente passa a vida buscando, né? Depois e nunca mais encontra. Não, a vida é um desmame eterno. Muito bom. Faz favor, me mostra a Miranda ali no colo. Então, diante disso, vou pegar o gancho. Os filhos podem fazer com que as mulheres se distanciem da sua sensualidade e da sua sexualidade? Eu acredito que sim, né? Acho que podem, com certeza, né? E né, retomando um pouco o que eu queria mostrar também na minha gestação era essa comunhão, né, de Gabi mãe, mas Gabi sensual, mas Gabi mil facetas, né? Agora também, estou ainda, a gente nunca sabe quando é que termina o puerpério bem direito, né? Eu nunca sei, assim, se é. A Fátima falou que aos 40 a gente espera chegar lá, aos 40 dos filhos. Os 40 dos filhos. Isso. Gente, o nosso puerpério acaba quando eles fazem 40. É mais ou menos assim, gente. É tudo muito precoce. É muito. E eu me sinto agora podendo retomar as minhas atividades aos poucos, né? A Miranda está com 4 meses. Vai fazer 4 meses agora. Voltei a dar aula. Antes dela fechar 13, eu já tinha voltado a dar a minha aula presencial, que é um horário específico.
Mas assim, a vida de empreendedora, tu tem que levar as coisas tudo meio junto, né? Meio junto. E ali, voltando a dançar, me reconheci muito. Continuo me achando uma mulher... Que corpo que voltou pra dança? Voltou o corpo que deu pra voltar. Mas é que assim, tu já sentiu uma outra pessoa? Porque o filho, ele É te muito transforma em engraçado que outra as pessoas pessoa. dizem assim, né? A gente não se reconhece. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu me reconheço muito, assim, como mulher sensual, assim. É a Gabi. Aham. É diferente. É isso que eu tô E eu falando, acredito né? que eu acho que ela é mais poderosa, eu acho. Eu me sinto muito poderosa, talvez por ter desejado muito ela, sabe? Eu me sinto muito vitoriosa pela minha trajetória toda. Não sei, eu acho que isso acabou dando um tempero diferente, né? Então, eu até falo sobre a minha história anterior para eu não parecer muito idealista, assim, no sentido de a maternidade é perfeita, é linda, mas é que para mim tá sendo, porque eu não pude ter isso antes, entende? Então, isso me confere uma sensação, e a sensualidade, ela é muito sensorial, de sensação de poder, que me enche, que me completa, né? Então, de novo, essa é a minha história, né? Eu acredito que ela deve ser diferente, talvez até destoar de muitas, né? Eu acho que por esse contraste, e eu acho que a vida é muito de contrastes, pra gente entender o que é bom e o que é ruim. Eu leio livros espíritas e isso diz, né, que a gente só sabe o que é felicidade, às vezes pelo contrário do que é, né? Então, esse super valor que isso ganhou para mim, né, que isso deu para mim na minha vida, me conferiu um poder muito grande, assim, e um poder como mulher. Então, sendo bem franca, assim, eu não me sinto menos sensual, eu não me sinto menos bonita, eu não me sinto menos potente, inclusive eu me sinto muito potente. Eu digo, esse corpo que rebola, que é sensual, o mesmo corpo que produz leite, que produz o alimento da minha filha. Olha que coisa mais foda, que coisa mais linda. Se isso não é poder... Eu digo, o que é o poder? O que é força? Força é o corpo de uma mulher de se aumentar mais de 10 quilos, às vezes 20 quilos. E uma pele que se estica desse. O que é força, né? A gente pensa a força muito pela força criação bruta. da vida, né? A força bruta ou a força masculina. Mas que força é essa do corpo da mulher, né, filha? E tem uma coisa, né? Não há tempo para fazer guerra, né? A gente tem muito amor nesse corpo. Claro que não é só isso, não vamos naquela coisa da incondicionalidade do amor, que me irrita um pouco isso, né? Sim. Nos torna muito desumanas, é desumano com a gente, né? Mas a gente não tem espaço para destruição. Porque a gente tem espaço de construção. Mas e falando em construção, eu acho que eu tenho eu tenho privilégios, sou branca, né? Tive uma ótima educação, eu tenho o privilégio de capital cultural altíssimo, né? Frequentei boas escolas, entrei na URGS, fiz graduação, mestrado e doutorado, e isso me dá uma possibilidade de me compreender dessa forma, sabe? Eu acho que os livros que eu li, tudo que eu aprendi, me faz entender também. Eu sei que tem coisas que é da mulher, que são psicológicas, né? Mas eu acho que eu poder entender toda essa transformação que eu tive na minha vida, entender essas questões feministas, entender qual é o meu feminismo também, né? Porque a gente tem um plural, né, nos feminismos, né? E de femininos também, né? Tem muitos jeitos de ser mulher, né? Exato. Eu consegui compreender, acho que ter essa lucidez, acho que esses privilégios também me ajudam a ter até mesmo uma maternidade mais... Gabi, mas aí eu vou te dizer que né? Porque tu soltou o quadril, mas soltou a mente, a né? mente, com certeza. Com certeza. Quando eu vejo, né, quando a Fátima abriu falando, né, de soltar o quadril como uma forma, um sinônimo, né, de empoderamento, é porque o quadril é uma analogia a um estado mental, Exato. né? A gente diz assim, uma pessoa com jogo de cintura. Exato. Né? Alguém flexível, ou alguém que não né? perde o rebolado.
né? A gente não tá Isso é falando bacana. só de corpo, mas através do corpo, mas o que a gente libera também, né? Quando tu diz, né, o que essas mulheres, elas encontram cura nessa dança sensual, com certeza, né? Elas estão tendo acesso, e às vezes são gatilhos que podem ser desafiadores de termos contato, né? Com suas histórias, suas narrativas, seus traumas sexuais. Eu já tive alunas que já me relataram também histórias, por exemplo, de abuso e que estavam buscando ali se reconhecer. Eu preciso mudar essa imagem que eu tenho de mim, versão sexualizada, versão sexo, versão, né? A agressão. Eu preciso mudar essa chave, né? O meu cérebro lê quando eu me mostro sensual uma coisa que não é o que eu gostaria, né? Então, a dança me ajudou a eu enfrentar, eu modificar essa... O movimento do pensamento. Exatamente. Então, a gente, nosso corpo é somático, né? Então, mexer o quadril vai afetar em áreas emocionais da tua vida também, dúvida. né? E Gurias, isso é interessante, né? Porque o corpo tem essa coisa da morfologia. Ele é uma forma que também determina pensamento, determina movimento, determina escolhas, né? Mas esse mesmo corpo, como é que ele é visto pelo lado? Vou perguntar para a Marina. Como é que um filho enxerga a sensualidade na sua mãe? Reprimindo, né? Mas isso é a nossa grande questão na vida e tá aí, né? Os méritos do Sr. Freud também, né? Apesar de seus erros, quando ele postula essa ideia. Na verdade, não é nem do Freud, mas tem uma série de autores, né? Que falam assim, a nossa grande tarefa na vida, ela é feminista, no sentido de que todo mundo que tá vivo, que tá andando por aí, só tá vivo porque uma mulher decidiu levar a gestação até o fim. Topou essa Decidiu topar a jornada, querendo ou não, voluntário ou involuntariamente. A gente só sobreviveu porque a gente foi altamente dependente de uma mulher, né? E se independizar desta mulher ou dessa figura feminina é a grande tarefa da vida. Então, como que a gente elabora na nossa cabeça essa independência, esse cordão umbilical que se corta, não no nascimento, mas ao longo de uma vida toda, né? De que a gente precisa acomodar na nossa cabeça a dependência, a gratidão, mas também a inveja, a raiva, o ódio, porque ela não nos deu tudo o que devia. Porque, e o desejo de tê-la só para mim. Isso, né? Então, eu acho que parte também da misoginia, do machismo, da dificuldade, é decorrente da nossa batalha interna com essa figura feminina que nos deu tudo, né? Nos deu a vida e da qual a gente depende, assim. Mas entrando na parte do tabu do incesto, né? Tem a mulher mãe e tem a mulher sexual, né? É muito difícil conciliar, e acho que tu faz isso com, né, muita perfeição, assim, mas é muito difícil conciliar. Até porque eu queria retomar uma coisa que tu estava falando do poder da maternidade, né? Para muitas mulheres, eu acho que é o auge da potência do corpo, do feminino, gestar uma criança. Mas é uma quebra narcísica, identificatória, né? Como a Fátima disse, assim, vira outra pessoa depois desse processo, né? Ter filhos é a experiência mais transformadora da vida, na minha visão, pelo menos, né? Concordo. Respeito que não para todo mundo, mas para mim foi a grande transformação da minha vida, né? E tem um período que a libido tá no bebê, né? A libido da mulher tá no bebê, em amamentar, e o prazer de amamentar também, e o prazer de limpar o cocô e o xixi, isso é demais. que muita gente acha estranho. O cocô, que é uma grande obra indireta da mãe. Isso. E há quem reivindique a obra do pai também, porque o pai diz assim, ó, não, ela tá amamentando bem, mas porque eu faço a comida dela. Viu só, pronto. Estamos aqui também com o Paulo. O Marcos, que é o esposo. Ele também tá reivindicando. Cozinha em casa. Cozinha, e como? Ou seja, não tem como a gente não deixar eles entrarem. Não precisa de dois para fazer né? Exatamente. E talvez mais, né? Dizem que é uma tribo, né? Vila. É uma tribo, uma aldeia. Uma aldeia inteira. Os africanos. Gente, eu tenho uma pergunta, assim, mudando de saco para mala ou para frasqueira. Por que mulher tem que usar sapato muito alto para o hip dance?
Não, tu sabe que salto? Eu vi muito, a maioria dança salto. Não, na verdade, quando eu comecei as minhas aulas, a gente usava sempre muito tênis. E de um tempo pra cá eu vim introduzindo aos poucos o salto. Porque dançar de salto é muito mais desafiador, né? Então foi algo que eu vim trazendo, assim, tanto na minha capacidade técnica, mas também das alunas, assim, o salto aos poucos. E eu quero que ele entre cada vez mais, mas principalmente como uma dificuldade técnica, né? É difícil, né? É muito difícil. Mas é necessário o salto? A gente consegue explorar técnicas diferentes por causa do salto, né? Então, girar no salto é muito diferente. Tem algumas movimentações de chão de salto que são belíssimas e que sem o salto não... Quer dizer assim que tu atinge um outro patamar de capacidade de dançar, assim? Eu vejo o salto muito assim, não por uma questão total estética da dançarina, porque eu sempre dancei muito de tênis e na dança do ventre sempre de pés descalços, né? Eu sempre fui essa dançarina do pés descalço. Depois eu passei para os tênis. E agora eu tô cada vez mais explorando o salto, mas como uma ferramenta técnica mesmo. Então, a técnica muda muito dentro do salto. É uma questão de equilíbrio, de contração muscular muito diferente, né? Então, não por uma questão de... A gente pode ver o salto alto como uma forma erótica também, né? Tem toda uma coisa pode ser fantasiosa. erótica ou pode ser rígida também, da mulher ter que usar salto, entendi. né? Opressora, né? Mas ali a gente explora isso com um poder, né? Inclusive de eu bater os saltos no chão, de eu bater um pé no outro, fazer um plac. As strippers, as do polidense, elas batem um salto no outro e batem o salto no chão e dão coice quase, assim, sabe? Então tem aquela figura da mulher. Opa. Hora do arroto, gente, porque aqui é podcast verdade, entendeu? Às vezes vem sem fluxo. filtros. Tem aquela imagem daquela mulher pisando em cima do peito do homem com um salto agulha, sabe? Eu gosto daquela imagem, de certa forma. Então, como é que os homens veem as mulheres que investem em hip dance? As pessoas me perguntam muito assim, ó, Gabi, mas deve chegar muito homem no teu inbox, né? Dizendo coisas. E eu sempre choco as pessoas com isso. Eu digo, um total de 0. Eles não chegam? Em mim, não. Por que tu acha que eles não chegam em ti? Eu digo assim, não, né? Desculpa aí, amor. Eu disse assim, se eu ficar solteira, eu acho que eu ia ficar solteira durante muito tempo. Porque ninguém chega em mim. Marco, tu tá garantido aí com a galera. Porque ninguém chega. Que Ninguém interessante. chega. Mas qual é a análise que tu faz? A análise que eu faço. Eu ia fazer, mas não vou fazer mais, então. A análise que eu faço, acho que tem 2 caminhos. Primeiro que eu acho que eu me coloco muito forte, assim, nos meus vídeos. Muito power. E a maioria dos homens não curte essa encrenca, né? É difícil Como lidar. Como é que tu vê isso, Marina? Como é que seria, assim, Como é que eu vejo? Bom, a sensualidade, né, tradicionalmente também está associado com autoconfiança, com autoestima, né? Isso. A gente tende a achar sensual uma pessoa autoconfiante, né, que se conhece, que se mostra de um jeito seguro. Isso é muito legal, esse recorte da tua fala. bom. Vamos fazer um corte aqui. Porque aí, não, mas é porque é isso, porque as mulheres buscam autoconfiança. Às vezes eu quero ser autoconfiante no meu trabalho, né? Então, como é que a sensualidade vai me ajudar? Exatamente, eu me sinto mais inteira, mais confiante, né? Mas aí entra uma coisa que eu acho interessante, assim, porque a autoestima e a autoconfiança é diferente de arrogância, né? Sim. Eu acho que a pessoa que acha que tá superior e que sabe tudo e blá blá, é tão pouco sensual, é tão pouco interessante, Claro, né? Porque sim. é uma defesa, porque não é autêntico, Isso. enfim. Então, eu E não estático, sei, né? Porque pra mim a sensualidade é o mostra e esconde, né? É o movimento. Tem um mistério, né, a ser Claro, desvendado, que está claro. associado, assim. Mas eu não sei, eu lembrei do de Botton, do Alain de Botton, que é um filósofo, que ele fala lá do School of Life, né, da Escola da Vida de Londres. Ele fala uma coisa que ficou marcada para mim, assim, que do jeito que ele vê, a gente tende a achar interessante uma pessoa com vulnerabilidades.
né? Quando uma pessoa demonstra sua vulnerabilidade, fala dos seus pontos fracos, tem consciência de si mesma, a gente se interessa, né? Ali que prende. Porque se identifica? Porque se identifica, porque sai fora do terreno da arrogância, né? Porque cria uma intimidade possível de, né? Uma ligação, assim. Então, eu não sei, mas eu tenho a impressão que para a gente... Para a gente poder demonstrar vulnerabilidades, precisa de muita autoestima, né? Sim. Precisa ser algo muito autêntico e muito construído, assim, para tu poder mostrar os teus pontos fracos para o outro. E aí era uma das coisas que eu fiquei pensando quando a gente estava conversando, né? O que eu entendia que era a diferença de sensualidade para vulgaridade. E eu acho que tem a ver com isso, sabe? Claro, enfim, tem N questões, tem atravessamentos de raça e de classe, né? Sim. O mesmo comportamento numa mulher que tem um corpo padrão ou uma mulher rica, branca, a gente acha que é sexy, e numa mulher, né, periférica, negra, fora do padrão, a gente diz que é vulgar. Eu sei que tem atravessamentos de raça e classe, né? Mas eu acho que tem a ver com a autenticidade também. Eu acho que quando essa autoconfiança, essa autoestima não é genuína, vira um simulacro, sabe? A gente nota, né? A gente nota. É notado também quando faz isso. Que é carência, inclusive. A pessoa bota uma fantasia sensual para atrair, para ser vista, para ser olhada, para suprir uma carência, né? E aí a gente tende a achar que é vulgar, porque não é autêntico. Sim, eu acho interessante. Eu nunca tinha escutado uma definição de vulgaridade que me servisse até agora. Achei muito interessante. Bom, porque tu não menosprezou nenhuma mulher para falar isso, né? Tu só falou de uma questão de realmente da autenticidade, não ser um simulacro, ser uma questão verdadeira, né? Interessante. Gurias, muito legal. Estamos no nosso tempo aqui, ó. A Miranda também. A Miranda já também finalizou, então agora a gente pode finalizar. Foi muito legal. Muito. Quero dar os parabéns para mim. Primeiramente por ter chamado vocês, por ter, sabe... eu acho que vocês vão ajudar muito, muito as mulheres. O que a gente falou aqui hoje a gente rebolou em várias áreas, né? E eu acho que toda a questão da mulher a gente falou hoje aqui. Eu acho que foi sensacional. Eu agradeço muito, muito, muito. E vocês que estão assistindo, estão começando a assistir agora, vocês vão amar. É tipo uma aula. Eu vou ver de novo, quero degravar e vou trabalhar em cima disso para aprender tudo que eu ouvi aqui hoje. Obrigada, gurias. Obrigada, Fátima. Eu que agradeço. Beijo.